Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Sociologia. Primeiro eu quero dar bom dia para vocês e aproveitar e pedir para vocês que não deixem de fazer as atividades propostas, tá? As nossas atividades, nós já estamos na quarta semana e é viável, é super importante que vocês façam as atividades até para que nós possamos estar avaliando a vocês. Sempre eu trato sobre esse tema no início da nossa aula, porque nós temos alunos ainda que não entregou sequer o PET 1. E lembrando que vocês estão no último ano do ensino médio, e para que a gente possa avaliar vocês, nós precisamos do quê? Das atividades, combinado? Sempre o mesmo esquema, não mudou nada. Ao concluir nossa aula, nós passaremos diretamente para a aula, o resto da aula no grupo de WhatsApp, né, onde eu estarei postando essa nossa aula, a videoaula, assim como também eu estou postando material. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos ver o que nós temos para a nossa semana. Bom dia, João. Bom dia, Cecília. Estão me ouvindo bem, não estão? Bom, nosso eixo temático de hoje é a abordagem sociológica de questão sociais no Brasil contemporânea, sendo que o nosso tema é raça e seus efeitos sobre desigualdade e discriminação racial no Brasil, além, claro, da raça e da mobilidade social. A nossa habilidade é ler e analisar tabelas simples sobre dados de mobilidade e a estratificação social no Brasil, sendo os conteúdos relacionados classe, política, raça, racismo, cultura, escravidão, movimento negro e estatística. A interdisciplinaridade é filosofia, história, geografia, arte, biologia, português e, claro, redação. Ô, gente, de cara, o nosso tema de hoje é mais uma vez dando continuidade sobre gênero, diferenças e desigualdades. Nós vivemos em uma sociedade machista, todo mundo sabe disso, né? Nós temos conhecimento disso. Se a maioria das pessoas tende a concordar com essa afirmação, é sinal de que ela já integra o nosso senso comum. O machismo, para vocês terem uma ideia, definido de forma bem simplificada, se expressa em um conjunto de ideias e práticas cotidianas que discriminam as mulheres e privilegiam os homens. No caso, a discriminação contra as mulheres se baseia, por sua vez, em uma outra ideia do senso comum, a de que a diferença entre elas e ele reside na diferença de seus corpos, principalmente no que toca à sua diferença de capacidade reprodutiva. Muitas vezes, gente, a relação que é feita entre o temperamento atribuído à mulher e sua capacidade de gestar e dar à luz contribui o quê? Para que a principal atividade relacionada a ela seja a de maternidade e que o espaço doméstico e familiar seja considerado seu lugar natural por excelência. Ou seja, é aquela velha frase, lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher é em casa. Então, isso vem desde os primórdios, né? Isso é uma das questões da diferença entre o homem e a mulher, a questão da desigualdade. São ideias como essas pessoas acabam por delimitar o espaço, né, ou os espaços de atuação e as oportunidades diferenciadas para homens e mulheres na nossa sociedade. E, como consequência, a distribuição desigual de poder entre eles e ela. Quando a desigualdade de poder entre eles e elas é justificada pelas suas diferenças supostamente naturais, ou seja, que lugar de mulher é de estar em casa, que a mulher é inferior ao homem, enfim, nós passamos a naturalizar essas desigualdades. Ou seja, passamos a aceitar sem problemas que existe essas desigualdades. Já é uma coisa natural, né? Uma coisa quase que histórica. E que as desigualdades seriam essas, né? Aliás, desculpa. E que desigualdade seria essas, por exemplo? Na política, um bom exemplo para citar para vocês, vocês veem as mulheres ocupando cargo na mesma proporção que os homens como prefeitos, governadores ou deputados? O mercado de trabalho se abriu para a mão de obra feminina nas últimas décadas em profissões que eram predominantemente masculinas anteriormente, como médicos, engenheiros, pedreiros, e hoje é possível verificar a mão de obra feminina em todos os tipos de trabalho do Brasil, além de, claro, advogada, taxista, presidente, faxineira, professora,
policial, dentista, entre outras. Os censos, né, e as pesquisas no Brasil revelam que as mulheres têm, em média, mais anos de estudo que os homens. Mesmo assim, isso não reflete na sua renda, ainda menor que as dos homens. Em média, gente, as mulheres brancas ganham 40% a menos que os homens, executando o quê? A mesma função, enquanto as mulheres negras, 60% menos que os homens. Além de receberem menos que os homens, as mulheres trabalham mais horas que eles, pois a elas é atribuído o quê? Além do trabalho remunerado, né, também o trabalho de cuidar de casa e dos filhos, a chamada dupla jornada. Interessante que vocês observam que a desigualdade salarial, a desigualdade de gênero existe, e quando se trata de raça, aí é que a diferença persiste, né, aumenta. Tipo, a mulher negra ganha ainda muito menos do que o homem, né, em comparado à mulher branca na mesma função. Digamos que são motoristas de ônibus, a mulher vai ganhar bem menos. E se ela for negra, bem menos ainda. Enfim, gente, essa adição cresce cada vez mais o percentual de lares, né, chefiados por mulheres que assumem sozinhas toda a responsabilidade com a família. Fatos que reduzem o tempo de que elas dispõem para cuidarem de si mesmas, né, do seu lazer e, claro, da saúde. Isso é um exemplo simples, né? No Brasil, há tendência a uma divisão sexual do trabalho, em que as tarefas domésticas recaem muito mais sobre elas do que sobre eles. Isso, como eu falei desde o início da aula, é quase que uma coisa rotineira, né? É algo histórico. Se nós considerarmos a violência doméstica sofrida pelas mulheres, a desigualdade se mostra ainda mais aguda. Estudos, gente, apontam que a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Somando a essa estatística a violência física, a violência psíquica, o assédio sexual e feminicídio, né? No caso, este último cometido, na maioria das vezes, por companheiros e ex-companheiras, né? No caso, o que seria o crime feminicídio, né? Se trata, né, só pelo fato da pessoa ser mulher, pela questão do gênero. Ainda dando continuidade, onde está esta origem dessa desigualdade? Né? É muito bom a gente fazer essa pergunta. Da onde que veio? Por que veio? Há quanto tempo que ela persiste, essa desigualdade? Mais uma vez, gente, estudantes, né, falaremos um pouco delas e sobre a questão da cultura, né, dessa desigualdade. Mas o que isso tem a ver com gênero? Bom, e o que é gênero, afinal de contas? O conceito de gênero foi adotado pela sociologia para distinguir entre natureza e cultura, tá? Essa definição ela é muito importante, pois com ela fica mais fácil diferenciar entre os fenômenos naturais, tá? E os fenômenos sociais, por exemplo, a violência contra a mulher. Como nós vimos, o sexo está relacionado à biologia, ou seja, hormônio, gene, sistema nervoso e morfologia. E gênero tem relação com a cultura, que é atribuída à psicologia, à sociologia, incluindo tudo que aprendemos em nosso processo de socialização. A antropóloga estadunidense, né, ou seja, uma antropóloga dos Estados Unidos, Margaret Mead, ficou conhecida nos anos de 1930, ou seja, praticamente há 80, 70 anos, né? Pois ao estudar três povos nativos da ilha de Papua Nova Guiné, na Oceania, ela demonstrou, no caso, como as noções de feminilidade e masculinidade podiam variar entre culturas diferentes. Entre os pacíficos, ela descobriu, ou seja, na árvore das montanhas, tanto como homens apresentavam e mulheres aparentavam temperamento sociável, ou seja, cooperativo e maternal, sempre cuidando das necessidades de suas crianças. Já entre os ferozes caçadores, tanto mulheres como homens apresentavam comportamento viril, implacável e agressivo. Ou seja, olha a questão das diferenças. De uma comunidade para outra, já se percebia que enquanto numa determinada comunidade o homem fazia os mesmos serviços das mulheres, assim como as mulheres do homem, né? Que era natural, que é natural essa compartilhação de sentimento, né, de troca de favores, em outra comunidade já era diferente. Entre os Tibumbuim das Lagoas, por suas vezes, as mulheres seriam as dirigentes dominadoras e impessoais.
ao fato que os homens seriam menos responsáveis e mais emocionalmente dependentes. Olha que interessante, né? Essas três sociedades, gente, que foi citada agora pela antropóloga, apresentam modelos bem diferentes dos brasileiros, não é mesmo? Isso é uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa, foi a primeira, né, a demonstrar que o comportamento não é definido pela natureza dos corpos, mas pela cultura dos povos. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Que tem culturas que tudo isso é diferenciado. Tem cultura que a mulher passa a ser a chefe da família, né? Enquanto o homem passa a ser o quê? Subordinado às mulheres. Então, no ponto de vista sociológico, essa crença de que a mulher é inferior ao homem, isso é uma coisa mais típica brasileira. E ainda por cima, que apesar de toda a cultura determinar, né, determinar de algum modo os papéis sociais de homens e mulheres. Esses papéis, gente, são necessariamente, não necessariamente criam uma hierarquia entre eles e elas, como ocorre no nosso caso, tá? Que existe essa hierarquia, né? Se a feminilidade e a masculinidade fosse definida pelo corpo humano, elas seriam iguais em todas as culturas da humanidade. O conceito de gênero fortaleceu a luta histórica dos movimentos feministas, cujas, né, reivindicação se baseiam no fim da hierarquia do gênero e na garantia de igualdade de direitos e deveres entre mulheres e homens. Por trás da ideia de gênero é esta percepção de que é construído pela cultura, por não humana, pode ser o quê? Transformada. Se a subordinação da mulher não é natural, é possível combatê-la. Combatê-la de que forma? A gente parar com essa cultura de acreditar que existe essa diferença, que a mulher é inferior ao homem, que a mulher não pode tanto quanto o homem. Bom, é importante para a gente concluir, perceber que a desigualdade de gênero não afeta todas as mulheres de formas, né, da mesma forma. As diferenças de classe, raça, idade, sexualidade, deficiência e nacionalidade afetam suas vivências de maneira muito diversas, apesar de serem todas mulheres. Por o quê? Feministas negras e de países em desenvolvimento como o Brasil que atentaram para essa questão, por também ser afetado pela hierarquia de raça, né? A vivência de mulheres negras, por exemplo, tende a ser bem diferente da de mulheres brancas, sobretudo em um país com histórico de escravização como o nosso, tá? A esta, né, conjugação de mercadores sociais se dá o nome de quê? De interseccionalidade, ou seja, o conceito de gênero nos leva para além das nações de masculino e feminino e amplia a nossa percepção sobre a diversidade humana, sobre o que realmente é a humanidade e fortalece a discussão sobre o direito de existir e sobre a dignidade de todas as pessoas, independente da interdisciplinaridade e característica que as define. Bom, para fazer um resumo de tudo isso, o que trata sobre a nossa aula de hoje? Né? É que essa questão, essa diferença entre o homem e a mulher, entre o homem ser um ser superior ou se sentir um superior, entre a cultura machista de que a mulher nasceu para ser dona de casa, que a mulher nasceu para cuidar dos filhos, ela não existe. Isso é algo cultural que é criado dentro de uma sociedade, que a sociedade expõe a tudo isso. E o Brasil não fica atrás. O povo brasileiro tem essa cultura de acreditar, de atribuir que a mulher é inferior, que a mulher nasceu para ser dona de casa, que a mulher não pode fazer serviço fora de casa, que a mulher nasceu para cuidar dos filhos. Só que tudo isso, ela aos poucos estão sumindo, essas ideias, né, machistas. A gente já vê mulher no mercado de trabalho que antes era o quê? Determinado a homens, né? Aí a gente pergunta, isso é cultura? É cultura. Enquanto países tratam a mulher como ser inferior, outros países já tratam a mulher como ser superior. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que são leituras cansativas, mas é necessário que a gente faça essa leitura até para que nós possamos estar entendendo determinadas situações, tá? Como sempre, eu dou aqui como concluída, tá? Eu estou indo agora para o grupo de WhatsApp, vou estar postando todo esse material, daqui a pouco eu posto a nossa aula também, e em seguida irei postar a nossa atividade, o link da atividade para que vocês possam estar respondendo, combinado? Vamos lá no grupo de WhatsApp, alguém tem alguma pergunta? João, Cecília,
Não deixe de estar se inscrevendo para o Enem. Obrigado, tá, Jó, por responder. Lembrando que as inscrições do Enem iniciam agora no dia 29. Tudo bem, Cecília. A Cecília vai ser médica, né? Que bom. Já vou começar a bajular a Cecília para ela ser médica e cuidar de mim de graça, né? De preferência, Cecília, vê se você se especializa em geriatria para cuidar dos velhos, viu? Deus queira que o João também seja médico, porque aí já pensou? Dois médicos de graça? Pois, meus queridos, minhas queridas, um forte abraço, que Jesus abençoe vocês dois. Fico super feliz em estar olhando vocês. Em agosto, se Deus quiser, com certeza, nós iremos nos ver cara a cara, pelo menos é o que eu espero. Um forte abraço, tudo de bom, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Sem exceção.